Salve, salve galera! Aqui é Marcelo Araújo do canal Os Brodões Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vem comigo, roda a vinheta aí, produção. Salve, salve galera! Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para todos vocês. Graça e paz para todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Para quem não me conhece, eu me apresento. Me chamo Marcelo Araújo. Estou com vocês todos os dias aqui na plataforma do YouTube, sempre trazendo o melhor do conteúdo. O melhor do conteúdo que eu falo, sabe o que é? Sabe o que é? É a palavra de Deus. Estamos maratonando as escrituras sagradas, tá bom? Essa daqui é a fonte, ó. Essa daqui é a fonte a qual eu estou manuseando a palavra de Deus, a Bíblia de Estudo Plenitude, aonde estamos maratonando o livro de Daniel. Estamos conhecendo a história de Daniel, ó. Muito boa essa história, vai ser surpreendente. Então, ó, fique comigo, acompanha comigo a leitura, tá bom? Maratona junto comigo, não perca nenhum capítulo. Você vai ver que é interessante esse livro de Daniel. É gostoso de ler, a gente vamos entender, tá bom? Vamos entender ponto a ponto o que Deus já tinha preparado para nós nesse tempo de Daniel. Nós iremos aprender junto, né? Porque hoje é terça-feira, hoje é dia 25 de abril de 2023. Graças a Deus, mais um dia, hein? Mas também abril parece que voou, né, gente? Nossa, galera, ó, parece que foi ontem, dia 1º. Nossa, já é dia 25. Já, o mês de maio tá chegando por aí. Já está às portas também, né? Mas graças a Deus, né? Deus é bom. Deus é bom a todo tempo Deus é bom. E aí, vocês estão agradecendo a Deus? Agradeceram a Deus hoje? Oraram a Deus? Dobrou o seu joelho para falar com Deus? Para pedir para Deus abençoar os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos? Pediu para Deus guardar a tua saída e a tua entrada? Pediu para Deus guardar a tua família? Proteger a tua casa? Orou pelos que você não conhece, pelos seus parentes? Está orando a Deus? Está orando pela sua nação brasileira? Pelo estado que você mora? O estado onde você mora, na verdade, né? O estado que você mora. O estado onde você mora, são 26 estados aqui no Brasil. Estão orando também por outras nações, outros países? Os brasileiros que estão morando fora do Brasil, a tua parentela, alguém da tua família está morando fora do Brasil. Ora também pelos estrangeiros, claro, por todas as nações, né? Ore também por Jerusalém e Israel, é o que agrada o coração de Deus também, tá certo? Faça isso. E você que não tem esse hábito, crie esse hábito de agradecer a Deus. Não importa que você não é cristão, que você não é evangélico, não é católico, não importa qual a religião que você é, tá bom? Seja mais conhecida como o bandista, candomblecista, não importa se você é dessa religião, não importa. O importante é que você é filho de Deus. E você tem que agradecer a Deus, porque Deus é bom. É Deus que te dá o ar que você respira todos os dias. É Deus que guarda a tua saída, a tua volta para casa, que te protege e protege a tua família, tá bom? Não importa, tá bom? Faça isso, agradeça a Deus todos os dias, ore ao Senhor, certo? E você é bem-vindo aqui no canal Os Brodões Oficial, tá bom? Aqui na plataforma do YouTube. Então, vamos começar já a maratonar? Foi para isso que eu vim aqui, foi para isso que eu cheguei aqui na plataforma do YouTube, aqui no canal Os Brodões Oficial, pra gente, ouvir a palavra de Deus, tá bom? Aqui, jamais vocês
irão ver eu pondo chave de Pix, pedindo dinheiro aleatório não, viu? Colocando agências bancárias não. Para transmitir a palavra de Deus? Jamais. Misericórdia. Maldito é o homem que está fazendo isso. Está comercializando a palavra de Deus. Comercializando o evangelho de Cristo. Ah, vai ter que dar conta, viu? Vai ter que dar conta a Deus. Pessoas, líderes religiosos, grandes líderes, que estão ficando podre de rico, sendo que toda a riqueza, todo o ouro, tudo irá ser corroído pela traça, tudo vai ficar, nada você levará para o céu, se é que sim, que vai entrar, né? Lógico, tem esse detalhe, se não se arrepender antes. Quantos estão sendo enganados nos templos, nas igrejas, nas casas de orações, dizimando com quantia muito alta, ofertando com umas quantias altas. Por quê? Estão sendo induzidos a dar essa quantia em troca de mais riquezas que Deus não prometeu. Deus não prometeu. Deus não prometeu. Deus prometeu para você, para mim, a vida eterna. Tá bom? A vida eterna. Morar no céu com Deus. O que Jesus prometeu para nós. Ele falou em primeiro lugar, busque o reino de Deus e sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. Diz o Senhor Jesus. Grandes líderes religiosos aí que enganam cara lavada, sabe? De cara lavada, cara aberta. Mas dará conta. Por isso que eu prefiro transmitir a palavra de Deus assim como eu recebi de graça estou passando para vocês. É por isso que eu resolvi maratonar as escrituras sagradas junto com vocês, tá bom? Ó, você aí que não é inscrito antes da gente começar a maratonar, por gentileza, inscreva-se aqui no canal, tá bom? Deixe seu like, aproveite para ativar o sininho para receber notificações, compartilhe os vídeos. Está gostando? Deixa nos comentários, não tá? Também deixa nos comentários, sem problemas. E outra, ó, me siga no Instagram. Se você me seguir, com certeza eu vou seguir você de volta. Pode acreditar, tá bom? E também, ó, curte a minha página no Facebook, vai ajudar bastante. Ó, estamos no Twitter, tá bom? @brodões3, @brodões3, aqui, lá, ali no Twitter. E também, ó, a campanha continua, hein? Hashtag YouTube monetiza o nosso canal. Poxa, equipe do YouTube, dá essa força, essa moral pra nós, pra gente melhorar a qualidade de som, de imagem, entregar o melhor pros meus inscritos, que são abençoados por Deus. E eu desejo que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Ó, hashtag YouTube monetiza o nosso canal. Tá aí, graças a Deus. Estou orando a Deus pelas pessoas que perderam um ente querido nos dias de hoje, pessoas que perderam o ente querido faz 1 ano, 5 meses, 3, 2, 1, 10 dias nos dias de hoje. Que Deus venha confortar e consolar o teu coração. Que Deus derrame o bálsamo de Gileade para acalentar a tua alma, tá bom? Fique em paz. Deus sabe de todas as coisas. Seu ente querido voltou para casa, né? Irá voltar para casa, sim, ele já voltou para casa. Jesus vem buscar, assim, chegará um dia que eu, você, todos nós iremos voltar para casa de novo, porque Jesus virá nos buscar, porque ele prometeu, em João 14, versículo 1 ao 7, lê lá, que Jesus falou, que na casa do pai dele, na casa do meu pai tem muitas moradas, que é nosso pai também, nosso pai celestial, que tinha muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que ele falou que iria para o pai, iria lá preparar os lugares, as moradas, e depois viria nos buscar quando estivesse pronto. E assim, é por isso que Jesus vem buscar teu ente querido. Assim um dia a gente iremos encontrar também nossos entes queridos, iremos abraçar,
iremos louvar a Deus juntos. Mas para isso acontecer, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas. Não se preocupe com o dia da manhã. O dia da manhã pertence a Deus. E fique em paz, tá bom? Deus sabe de tudo, de todas as coisas. Que Deus conforte e console o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Amém? Deus abençoe. Bora maratonar? Vamos comigo maratonar, começar a maratonar mais uns 5 capítulos aí de Daniel. Vamos conhecer mais um pouco da história de Daniel. Bora então? Tá no pente? Então, aperta o play aí, produção. Tamo junto. Bora! Chegou a hora, chegou o momento bom, o momento gostoso da gente maratonar um pouquinho a palavra de Deus. Pedir para Deus abrir a nossa mente, dar entendimento para nós, sabedoria, discernimento para entender a palavra de Deus, entender a cada versículo, né? Graças a Deus. Vamos lá. Daniel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 30. O título diz assim: A estátua de ouro. Os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. A estátua de ouro. Os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre o negócio da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito
Ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não serves a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Glória a Deus. Daniel, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 37. O título diz assim: O edito do rei, o seu sonho de uma árvore grande, a sua loucura. O edito do rei, o seu sonho de uma árvore grande, a sua loucura.
Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então, entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Diz-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça. Na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha nela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore e cortai-lhes os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. E seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e seja-lhes dado coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até aos mais baixos dos homens constitui sobre eles. Isso, em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dizei a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois é em ti o espírito dos deuses santos. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra,
cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho que cai do céu, e passar-se-á 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e ele dá a quem ele quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o trono com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua iniquidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Farão você comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque
todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Glória a Deus. Daniel, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 31. O título diz assim: O banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa. O banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço. E será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me
fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e se houver dúvidas, agora se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria, matava, e a quem queria, dava vida, e a quem queria, engrandecia, e a quem queria, abatia. Mas, quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos, montes, fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a Ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Glória a Deus. Tá aí. Daniel, capítulo 6. Do versículo 1 ao versículo 28. O título diz assim: Daniel na cova dos leões. Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes
dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca achamos e também acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, daria o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei,
vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte, é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Glória a Deus. Daniel capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 28. O título diz assim: A visão dos 4 animais simbólicos. A visão dos 4 animais simbólicos. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. E olhei até que lhe foram arrancadas as asas. E foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando. Eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés. O que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre eles subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio
de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares e serviam, e milhares de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso, e ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, de diante da qual caíram 3 daquela ponta. Digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente e cuja aparência era mais firme do que os das suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e o vencia. Até que vem o ancião de dias, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. E a pisará aos pés e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Glória a Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Está aí. Mais 5 capítulos finalizado do livro de Daniel. Nossa, é muito bom. A leitura, muito boa essa leitura de Daniel.
Muita coisa para aprender, muita coisa. Nossa, por mim eu fico lendo até Apocalipse. Que lindo, lindo boas são essas palavras grandiosas, as visões que ali Deus revela ali para Daniel, né? Gratificante é a palavra de Deus. A gente ficar atento, porque nos versículos Deus fala com o nosso coração, com a nossa alma, e graças a Deus. Deus falou com você? Falou? Então, continua lendo, que Deus vai falar muito mais com você, tá bom? Deus abençoe a todos. Vou dar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja com nós todos os dias, até a volta de Jesus. E que nós venhamos a selar com amém, amém, amém. E olhar para o céu e dizer: ora vem, Senhor Jesus, precisamos de Ti. Fica conosco todos os dias. Amém? Deus abençoe, graças a Deus. Tá aí, galera, espero que vocês tenham gostado, tá bom? É de grande valia, sim, a palavra de Deus. Meu Deus do céu, de grande valia, uma riqueza para a nossa alma, para o nosso entendimento. É ouvir, entender o que Deus quer para a nossa vida. As obras, os planos, os projetos que Deus tem para mim e para você. É prestar atenção, ouvir a palavra, ouvir bem quietinho. Que Deus fala com você. O Espírito Santo revela a palavra para você. Revela o que Deus quer comigo e com você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, ó. Espero vocês no próximo vídeo, hein? Pra gente ler mais 5 capítulos desse livro de Daniel, hein? É muito bom, hein? É muito bom, vai dar pra gente entender. Vai dar umas explicações também, vai falar a respeito de juízo final. Daniel e Apocalipse, você lê assim, você vai entender. Você lê na Daniel, quando você lê Apocalipse, você vai entender que bate com Daniel e Apocalipse, né? Bate um livro com o outro. Fala do juízo final, né? Fala da grande tribulação, vai falar de tudo. Então, vamos ficar atentos pra gente entender os planos e projetos de Deus que foi na vida de Daniel com o povo de Jerusalém, Israel, e para nós nos dias de hoje, tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo. Deus abençoe a terça-feira de cada um de vocês. Que Deus dê saúde, paz, graça. Multiplique o alimento, tá bom? Não deixa faltar o alimento, assim como Deus multiplicou, Jesus multiplicou o alimento por 2 vezes no deserto para o povo de Israel, o povo de Jerusalém, por todo aquele povo. E o Senhor, eu creio que multiplicará o teu alimento também. Deus não deixará faltar o alimento na tua casa, na casa dos seus parentes, da tua família, tá bom? Na casa de ninguém. Que Deus não deixa faltar o alimento no estado de São Paulo e nos outros 25 estados do Brasil, tá certo? Deus abençoe, Deus multiplique o teu salário, abre porta de emprego para você que não tá trabalhando, tá bom? Deus abençoe, ó. Até o próximo vídeo, hein? Eu vou ficando por aqui mesmo, tá bom? Tchau, galera. Fique em paz. Tchau.